Vamos lá então. 12 regras. Hoje é a sexta regra. Estamos na metade. Vamos lá. Deixa eu fixar o comentário, peraí. Bom, hoje a sexta regra é: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. O Jordan, ele traz aquela máxima, né, de faça a sua cama primeiro antes de reclamar do vizinho, antes de reclamar de quem está do seu lado, né? Porque nós, seres humanos, a gente tem realmente a tendência a criticar tudo, né? A gente tem um olhar crítico sobre as coisas. E a gente começa a criticar tanto as outras pessoas como nós mesmos. E esse tom crítico na vida vai fazendo com que a gente... Oi, Cecília. Vai fazendo com que a gente comece a desprezar, a menosprezar as outras pessoas e a gente mesmo, né? Então a gente cai naquela escola literária chamada niilismo, né? Naquela escola filosófica que acaba no total corrompimento da humanidade. A gente não acredita em nada, nada é possível. E no final o que resta para o niilista? A morte, né? Então ele cita até a passagem do Goethe, onde ele traz o personagem do Mefistófeles, né, que é o mal realmente, como a gente conversa, como a gente dialoga com esse mal, como muitas vezes essa crítica mordaz que a gente faz para os outros e para a gente, como a gente vai matando realmente a esperança no mundo, né, tanto a esperança nas outras pessoas como a esperança na gente. Porque, assim, a vida é sofrimento, a gente vai sofrer, de verdade, né? E se a gente tiver esse olhar crítico de que o sofrimento não serve para nada, aí tudo é possível. Aí ele traz toda a história, né, recente, né, desses atentados terroristas, dessas chacinas em escolas, né, onde muitas vezes os jovens corrompidos já desde a mais tenra idade já não acreditam em nada e querem destruir tudo, né? Alguns deles deixaram cartas, né, que lidas depois e analisadas depois trazem esse tom de muita crítica ao mundo, nada presta, inclusive eu que estou no mundo, logo vou acabar com tudo, né? Ele diz que esse ressentimento tem um núcleo comum na culpa. As pessoas, elas se sentem de alguma maneira culpadas, né? Elas veem o impacto que elas receberam do mundo e elas têm a oportunidade de transformar esse impacto numa coisa boa e numa coisa ruim, né? Porque ele pergunta então, de quem que é a culpa? De quem que é a culpa do mal que acontece no mundo? De quem é essa culpa? Essa culpa, ela está nas pessoas que estão sofrendo, nas pessoas, nos algozes que estão tiranizando as crianças, né? Se a gente fizer essa pergunta, a gente não vai achar de fato um culpado, mas a gente tem uma ação, a gente tem um que fazer com isso. Eu posso sofrer e a partir do meu sofrimento eu transformar um mal num bem. Ele diz, muitas vezes as crianças que sofreram bullying na escola são aquelas que quando adultas vão lutar por um mundo mais justo, menos violento, ou não, ou eu posso afundar a minha maldade junto com a maldade que eu recebi do mundo e fazer esse caldo do mal que nos leva cada vez mais para baixo, porque ele diz que esse ódio, ele é um buraco negro que vai sugando nossas energias, né? Então, uma vez que eu sinto que o mundo foi muito ruim comigo, muito mal comigo, e nada eu posso fazer a não ser destruí-lo, não há nada de bom, eu não consigo encontrar nenhum sentido para esse meu sofrimento, eu vou cada vez mais minguando e tornando minha vida com menos sentido e, portanto, encontrando menos possibilidades de mudança, possibilidades de fazer diferente, né? Ele diz que muitas vezes essas pessoas elas ficam inertes, a gente recebe uma pancada da vida, muitas vezes a nossa primeira reação é ficar inerte, meio que não ter reação. E depois a gente precisa elaborar isso que aconteceu, enfim, quer seja um luto, uma tragédia, uma perda, a gente vai precisar aprender a lidar
com essa situação. De qual maneira? Da maneira que isso não vai reverberar no restante das pessoas. Então, é aquele pai, por exemplo, que sofre, mas não, ele absorve o sofrimento e não passa esse sofrimento para o filho, né? De alguma maneira ele consegue transformar este sofrimento numa força, numa coisa maior que ele vai deixar para o teu filho. Então, primeiro a gente precisa pensar em arrumar as nossas coisas, aquilo que está ao nosso alcance. Ele traz também uma passagem muito interessante de uma sessão de psicoterapia, onde o analisando, né, o paciente fala: tomara que isto seja, tomara que toda a culpa do meu sofrimento seja minha. Ao que o terapeuta pergunta: então, sério? Você deseja isso mesmo? E o paciente fala: eu desejo, porque se a culpa for minha, eu posso fazer alguma coisa para mudar. Se a culpa não é minha, se eu despejo o meu ressentimento nos outros, não há mudança, porque eu fico atado à mudança dos outros. Uma vez que eu absorvo a minha parcela de culpa, eu vejo a minha parte na ação que aconteceu comigo, uma parte é minha culpa, é minha responsabilidade, esta parte eu posso mudar. Essa parte eu posso tentar melhorar, posso tentar fazer melhor, né? Ele diz assim: não deixe o teu sofrimento te corromper, né? Muitas vezes a gente recebe um sofrimento, a gente passa por maus bocados na vida e sofre tanto que a gente até se questiona: qual o sentido de tudo isso, né? Por que Deus está me fazendo passar por isso? Se essa elaboração não chegar ao final de uma ação concreta que você tem com o mundo, se ao final de bom, eu tirei isso de lição deste sofrimento, a partir de então esse sofrimento me modificou para esta coisa boa, para eu me tornar um pouco mais forte nesse sentido. Se eu não perceber esse movimento dentro de mim, saibam que Mefistófeles tomou minha alma. Eu fiz um pacto para ver só a parte mais sombria, mais malvada do mundo, e eu vou me tornar o próprio mal, a própria propagação do mal. Então, o que ele traz é assim, que o sofrimento é uma condição inerente da vida. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Sair criticando meio mundo? Sair criticando todo mundo? Ou pegar a nossa parcela de culpa e tentar transformar aquilo que me cabe numa coisa melhor, né? Vocês sabem que hoje a gente está na sexta regra, a gente está na metade. E aí é aquele momento que dá uma certa preguiça de verdade, né? Vou confessar de verdade mesmo, né? De falar: ai meu Deus, eu me comprometi, vou fazer os 12 vídeos, tô na metade, ai será que eu pulo sábado e domingo? Ou será que eu continuo? É isso que me cabe nesse momento. O que eu vou decidir? Né? Eu poderia não ter feito e depois, não deu certo realmente, porque o tempo, porque não tem muita gente me vendo, porque isso, porque não deu certo. Eu poderia, é um movimento natural humano, né? Mas não, eu decidi agir, eu decidi fazer. Quando a gente decide e toma a nossa parte de ação no mundo, a gente constrói um pequeno tijolinho do que no final vai ser a nossa história. E aí é a gente que está construindo, não foi o mundo que me deu, né? Sou eu que estou fazendo com que o mundo está me proporcionando, né? Com aquilo que eu posso fazer. Por final, de novo, eu extraio dos capítulos do Jordan Peterson pequenas regras para a gente refletir, né? Mais do que regras estáticas, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre elas, né? O que cabe mudança, o que não cabe mudança, o que eu acho que posso melhorar, o que eu acho que eu não posso melhorar. De novo, ele fala, comece pequeno, é isso, arrume sua casa, é o que te cabe, é acordar de manhã e fazer a própria cama, né? É tornar o lugar onde você mora melhor, não pior. Muitas vezes um potinho com flor, né? Uma arrumação na hora do café da manhã, uma mesa posta no final do dia, né? Um carinho, uma toalha perfumada, né? São pequenas atitudes, um bilhetinho, né? Hoje em dia não é mais bilhetinho, um WhatsApp, uma mensagem no meio do dia. São pequenas atitudes que fazem com que a gente... isso que a gente pode fazer para reverberar a bondade, né? Reverberar coisas boas
para o resto do mundo, né? Que mais? A segunda dica, arrume a sua vida. Se preocupe com a sua vida, né? Eu sei que a gente tem essa tendência a olhar para a grama do vizinho, a olhar para as coisas que acontecem ao nosso lado e querer dar pitaco, e querer dar alguma opinião. Dê um passo atrás. Olhe para a sua vida, tente consertar a sua vida. Você vai ver como é difícil. Se você se propuser, eu vou me propor a arrumar minha cama todo dia, se você não está acostumado a fazer isso. Você vai ver como é difícil. A gente fala assim, parece que é fácil, né? Não é fácil. É difícil manter todo dia a cama arrumada. Veja, é uma coisa tão pequena e é tão difícil. Aí, de repente, quando eu olho o erro do meu vizinho, eu tô vivendo essa dificuldade de saber como é difícil ter constância na vida. Quando eu vejo um tropeço do vizinho ao lado, talvez eu tenha mais compaixão, porque eu tô vivendo na minha pele, sabendo como é difícil realmente arrumar uma coisa tão pequena como um quarto, por exemplo, como uma cama, manter a pia limpa. São atitudes pequenas que parecem pequenas, né? Manter o carro organizado, né? Parece que são coisas pequenas, mas é nesse miudinho, nesse passo a passo é que a gente vai construindo a nossa história. O que mais aqui? Pare de fazer o que você sabe que está errado. Essa aqui é muito certeira do Jordan, porque ele fala o seguinte, né? A gente tem a tendência a ficar se questionando. Ai, mas será que isso é errado mesmo? Né? Hoje em dia a gente tem essa mania infantil de ficar questionando tudo. Mas por quê? Mas será que é mesmo? Ah, eu acho que não. Peraí, ele fala, vamos jogar sério. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe, para além de qualquer justificativa, de qualquer explicação, no fundo da sua alma você sabe o que é certo e o que é errado. E então ele diz, pare de fazer aquilo que você sabe que é errado. Não fique se justificando com escusas, né? com motivos que estão para além do certo e errado, né? Outra coisa muito importante, comece quando? Agora. Agora. Comece agora. Não planeje a dieta para segunda-feira. Você tem a oportunidade agora, no café da tarde, na janta de hoje, sábado, colocar em prática alguma coisa que você sabe que vai te fazer bem. Você sabe que não vai te fazer bem comer 3 pedaços de pizza? Coma um. Você consegue fazer isso agora. Você não precisa esperar a segunda-feira. Então, é começar no agora. Esqueça desses questionamentos, né? Que é isso que eu falei, de você saber o que é certo e o que é errado. Não fique se questionando. Esses questionamentos são exatamente aquele tom crítico que eu falava da regra de ontem, né? Que ficam te azucrinando, né? De anteontem, na verdade. É aquela velha chata que fica na tua orelha, né? Te questionando. Ah, mas não é tão errado assim comer mais um pedaço de pizza. Ah, só mais um pouquinho não vai ter tanto problema. Depois você compensa amanhã na caminhada. São esses tipos de questionamento que fazem com que a gente não consiga caminhar na constância, porque tudo vira exceção. E se tudo virar exceção, a gente não tem regra, né? Outra dica, confie no seu julgamento, né? Aquilo que ele está falando também do certo e do errado. Não espere que alguém venha falar para você o que é certo e errado. Você sabe. Lá no fundo da sua alma você sabe, você pode até não saber por que é certo e por que é errado. Você sabe. Vocês sabem que crianças muito pequenininhas, 2, 3 anos, elas já têm a noção de certo e errado. Um bebezinho, quando vai enfiar o dedo na tomada, ele, em geral, olha para trás para ver o olhar do pai, para confirmar que realmente aquilo é errado. Uma criança, quando sobe em um lugar perigoso, ela olha para trás para fazer contato visual com o pai ou com a mãe, porque lá no fundo ele sabe, ele reconhece o próprio perigo. O que é certo e o que é errado é uma coisa intrínseca que está dentro do nosso ser, para além de qualquer tipo de questionamento. Então, evite ficar se questionando demais. Existe a hora certa para questionar. Não é a hora de você estar fazendo. Na hora que a gente está agindo, na hora que a gente está fazendo, não é a hora do questionamento. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. E não culpe coisas abstratas, né? O que ele diz, assim, a gente culpa
Ai, não, mas isso é culpa do, vou usar o termo da moda, né? Isso é culpa do racismo estrutural. Não, é você que é um idiota e tá com um pensamento besta. Não culpe coisas abstratas, isso é culpa do capitalismo, isso é culpa. Esses seres abstratos, eu costumo dizer, quem é mais novo não vai, acho que nem sei se o pessoal já sabe o que é cheque, né? Mas é um cheque sem fundo. Você não tem um destinatário para compensar esse cheque. Então, ficar culpando entes abstratos, né? Então, isso é culpa do patriarcado, isso é culpa do machismo, isso é culpa do feminismo. São todos termos abstratos que fazem com que a gente caia no erro. Porque a vida, ela é real, ela é feita de matéria, a gente é carne e osso. Né? Então, quando você começa a arguir, a conversar com entidades abstratas, a tendência é você sair da realidade. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. A sexta regra, então, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Primeiro, porque você vai perceber como é difícil manter sua casa em ordem, como é difícil todo dia, que diga em tempos de pandemia, né? Todo dia tomar banho, se maquiar, se arrumar, como é difícil a gente manter essa rotina que nos faz bem, né? É a gente se cuidando, se mantendo bem, que a gente consegue cuidar dos outros e fazer as nossas responsabilidades. Então, uma vez que eu passo para minha responsabilidade, eu deixo esse tom mais crítico, mais que realmente tem pessoas que são assim, né? Que a crítica, ela até tá certa, mas o momento, o jeito, é como se a pessoa não fosse humana, né? O jeito que ela fala, né? Ela critica o vizinho, né? Ou critica, sei lá, a irmã, a mãe, né? Nossa, e vai no fundo da ferida mesmo. Ela até pode ter razão, mas uma vez que ela não passa isso pelo crivo da própria experiência pessoal, aquilo que eu digo, como é difícil a gente manter a nossa casa em ordem. É difícil. Como que eu vou ficar criticando o vizinho? Né? Então, eu vou fazer a minha parte, o que me cabe, e isso vai me deixar mais dócil na hora de eu realmente, às vezes é preciso alertar o vizinho, é preciso alertar quem a gente gosta, um amigo, né? Mas uma vez que eu parto da minha experiência pessoal, eu tenho um outro tom para conversar com as pessoas. Tá bem, pessoal? É isso por hoje, então. Obrigada a todo mundo. Nossa, Dani, que saudade de você das reuniões lá da psiquiatria da Faculdade de Medicina da ABC. Maiara, Gabi, Vanessa, muito obrigada pela presença de todos e a gente volta amanhã. Tá bom, pessoal? Beijo!